Boa noite. Vamos falar um pouco sobre a classificação doutrinária do crime de apropriação indébita previdenciária, constante no artigo 168-A do Código Penal. Em primeiro lugar, ele é um delito omissivo próprio. O que isso quer dizer? Quer dizer que o próprio tipo penal prevê uma conduta omissiva, prevê um não fazer. Assim exposto, deixar de repassar a previdência social. Esse deixar de repassar prevê uma conduta omissiva por parte do agente. Também é um delito de mera conduta, porque a consumação do crime está diretamente ligada ao exaurimento do prazo para esse repasse à previdência social. A partir do momento em que você, de forma dolosa, não repassa dentro do prazo à previdência social os valores recebidos, você já comete o crime. É um crime de mera conduta. Ele é crime instantâneo, porque se consome em um único ato e seus efeitos não perduram no tempo. Não é de continuidade deletiva. É um crime instantâneo. Ele é um crime de forma vinculada, porque o seu meio de cometimento está vinculado aos decretos administrativos e ao disposto em lei. Ou seja, se o tempo está determinado em lei, se a forma como a contribuição deve ser dada está disposta em lei, há uma forma que eu devo seguir e, a partir do momento em que eu não cumpro essa forma, eu cometo o crime de apropriação indébita previdenciária. Ele também é um crime unissubsistente, porque ele se consome em um único ato. É um crime também monossubjetivo, visto que não é necessário um concurso para a prática deste delito. Uma única pessoa pode muito bem praticar o crime de apropriação indébita previdenciária. Por fim, é um crime não transeunte. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um crime que deixa vestígios, tem provas, ou seja, pode ser averiguado tanto por um processo administrativo como um inquérito criminal. Bom, a partir de classificação, a parte mais importante é essa. Vou falar também um pouco sobre as modalidades assemelhadas ao delito de apropriação indébita previdenciária. Elas estão constantes no parágrafo 1º do artigo 168-A do Código Penal. Assim diz: nas mesmas penas, incorre quem deixar de, inciso 1, recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância, destinada à Previdência Social, que tenha sido descontada de pagamento efetuado segurado a terceiro ou arrecadado ao público. Ou seja, o primeiro caso de modalidade assemelhada à apropriação indébita, que o Código Penal dá a mesma pena do crime de apropriação indébita, é o seguinte: quando o agente deixa de recolher à Previdência Social aquilo que ele é obrigado. Esse é o inciso 1. O inciso 2 diz o seguinte: recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contáveis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Ou seja, o cara vendeu os produtos, mas não recolheu a contribuição que necessitava e não recolheu, não efetivando a transferência para a Previdência Social. O último caso é quando ele deixa de pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Esse inciso 3 diz o seguinte: a pessoa já recebeu da Previdência Social os valores que deveria repassar aos seus funcionários, só que por algum motivo ela não repassa. Também incorre no crime de apropriação indébita previdenciária, constante no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 168-A do Código Penal. Essas três modalidades que eu falei para vocês são assemelhadas ao crime de apropriação indébita previdenciária. Continuando a respeito do crime de apropriação indébita previdenciária, vamos trazer mais algumas características. O objeto material é a própria contribuição previdenciária. O bem jurídico tutelado é o patrimônio de toda a sociedade, bem como o patrimônio da própria Previdência Social. Esse crime é de ação pública incondicionada e é de competência da Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Boa noite. Irei dar seguimento sobre o tema do artigo 168-A, que é a apropriação indébita previdenciária. Fiquei incumbido de falar a vocês a parte de extinção da punibilidade, que ocorre de acordo com o parágrafo 2º, quando o agente, de forma espontânea,
confessa e efetua o pagamento do que foi apropriado de forma indevida da Previdência Social. De acordo com o mesmo artigo, isso tem de ocorrer na forma da lei, ou seja, de acordo com a lei, antes do início da ação fiscal. Mas há entendimentos do STF que isso pode ocorrer a qualquer momento, assim que ele realizar este pagamento. Vale salientar também que tem a suspensão da pretensão punitiva. Ou seja, o Estado não vai poder punir a pessoa jurídica se ela estiver inserida naquele programa de pagamento parcelado. Enquanto ela pagar, ela não poderá ser punida de forma alguma. Porém, fica bem claro que se houver atraso nesse pagamento, ou ele não foi efetivado, inadimplemento, ela poderá voltar a ser punida a qualquer momento, assim que for constatado esse não pagamento. Boa noite. Dando continuidade ao tema, eu vou falar para vocês sobre a pena prevista nesse crime de apropriação indébita previdenciária, prevista no artigo 168-A do nosso Código Penal. A pena mínima é de 2 anos, só que vai até 5 anos de reclusão e multa. Vejam que a pena de multa ela é cumulativa e não é alternativa. No entanto, o juiz pode deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa se o agente, além de ter bons antecedentes, a soma da sua contribuição previdenciária mais os acessórios for paga após o início da ação fiscal e antes do oferecimento da denúncia. Vejam que é antes do oferecimento da denúncia e não do seu recebimento. Ou ainda, se o agente, além de ter bons antecedentes, a somatória das suas contribuições previdenciárias mais os acessórios for menor do que o mínimo exigido para o ajuizamento de ação de execução fiscal, que é de R$10.000.